Tal. Ora, em direto neste Jornal às 7 connosco está Marta Martins Leite, que é psicóloga clínica. Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos a falar de um menino de 5 anos que está desde terça-feira, hoje já é sábado, preso neste buraco, um sítio escuro, que não tem ninguém com ele, obviamente, que tem também dificuldades respiratórias. Psicologicamente, nos próximos dias, como é que esta criança vai lidar com esta situação? Muito boa noite. Estamos a falar com alguém que nos próximos dias terá de ter um acompanhamento especializado e de muita proximidade, não só por todas as privações que teve, seja ao nível do contacto próximo com a família, do contacto humano, não é? As equipas fizeram um trabalho extraordinário com a questão do contacto, tentarem manter de alguma forma algum diálogo com ele, fazerem-lhe chegar as necessidades mais básicas como a água, a alimentação. Houve aqui alguma tentativa de lhe fazerem chegar o suporte mais básico de vida neste momento e atendendo às condições. Mas estamos a falar de uma criança. Marta, peço desculpa interromper, mas até o facto de lhe fazerem chegar oxigênio, água, comida, será estranho para este menino as condições em que está a receber, porque não recebe do pai, da mãe, de um familiar. É algo que, no fundo, peço desculpa pela expressão, mas que é caído, que cai naquele buraco, não é? Onde está. Esta criança terá capacidade para depois também, na altura, se aperceber de que poderá comer, poderá beber. Como é que estará a lidar? Assim, agora nas horas mais próximas ele se calhar não vai ter esta noção. O problema que vamos ter aqui mais tarde vai ser os traumas que vão advir de toda esta situação, não é? Estamos a falar de alguém que esteve num espaço extremamente fechado, podemos estar a lidar eventualmente com claustrofobia, podemos estar a lidar com questões de lidar com o escuro, a ausência do pai e da mãe, até que ponto é que ele se vai conseguir distanciar, noutras situações mais simples, se vai conseguir distanciar do pai e da mãe, nem que seja por umas horas, porque estamos a falar de uma criança extremamente pequena, com 5 anos, é preciso perceber de que forma é que ela percepcionou tudo isto, ou seja, há aqui coisas muito basilares e muito fundamentais num processo de uma criança, que é o contacto direto com os pais, a alimentação, os cuidados básicos, o estar no escuro, estar preso, não conseguir falar com o pai e com a mãe, que são a partir das pessoas que lhe dão transmitem maior confiança, e isto foi privado deste menino durante pelo menos 5 dias. Temos de perceber a longo prazo o que é que isto nos vai trazer. Daí reforçar este acompanhamento que terá de ser extraordinário a todos os níveis para que de facto seja muito presente com uma equipa provavelmente multidisciplinar, sim. E estamos a falar de uma criança, é um menino de 5 anos, e eu recordo, enquanto converso consigo, que estamos a ver imagens do local onde já está posicionada a ambulância e uma equipa de socorro prestes a... Desculpa, estava-lhe a perguntar, tendo esta criança 5 anos e precisando naturalmente de muito acompanhamento psicológico, como é que é feito esse acompanhamento, não estando aqui a tratar-se de um adulto? Que tipo de conversas é que existem? São feitos, por exemplo, não sei se isto faz sentido, mas jogos, qual é que é a abordagem, no fundo? No pós, no tempo mais imediato ou em termos terapêuticos? Peço desculpa. Ou seja, a Rainha agora vai sair, vai para o hospital, não é? Naturalmente terá ferimentos que terão de ser tratados. E depois disso, o acompanhamento psicológico, que abordagem é que será feita nas próximas semanas, nos próximos meses? Nas próximas semanas e nos próximos meses, eu acho que é fundamental que ele tenha pelo menos as pessoas mais próximas, o pai e a mãe, se possível, os familiares mais diretos, que estejam com ele, que ele perceba que ninguém foi embora, que as pessoas continuam com ele, ok? É preciso que ele perceba que não houve aqui nenhuma privação permanente das pessoas que lhe eram queridas. Ele precisa de sentir este conforto. Apoiado, no fundo, não é?
Exatamente. Ele precisa aqui deste acompanhamento permanente das pessoas que lhe são mais diretas. E acho que é fundamental nas próximas horas, semanas, dias, semanas, onde de facto estas pessoas estejam com ele e façam-no pelo menos perceber que elas estão ali e que não vão embora. Este é um dos passos que eu diria fundamental. A médio e longo prazo, eu falaria na questão que acho que tem de ser explorada, inevitavelmente, que é como é que ele vai lidar com as suas próprias emoções. O facto de não se ter mexido, o facto de ter estado privado dos bens mais básicos, não é? Da sua própria família, de ter estado no escuro, alguma sensação de claustrofobia. Vamos ter de perceber qual é que é a real dimensão que isto pode ter provocado nele, que não se vai manifestar já. Este é o problema maior. Isto vai se manifestar agora nos próximos anos e é fundamental que quanto mais rápido se atue para não termos a longo prazo problemas muito maiores. Neste momento, quando Ryan for resgatado, será, creio que, muito importante que, além do socorro médico, a ter também, diria, o colo do pai e da mãe. Claro que sim, claro que sim. Essa parte é fundamental. Por isso é que eu estava a frisar tanto o pai e a mãe, porque ele precisa deste carinho neste momento. Acho que é a parte mais imediata, é mesmo o carinho que só o pai e a mãe conseguem dar. Não há nenhum outro. Por mais boa vontade que haja, atenção, até porque as equipas de salvamento fizeram aqui um trabalho extraordinário em tentarem contactar constantemente com ele, tentarem manter aqui algum diálogo, fosse o que fosse, mas tentarem mostrar nós estamos aqui. E ele precisava disto, de facto. Mas não há nada como o conforto de um pai ou de uma mãe. Podem haver 1000 pessoas, mas um pai e uma mãe são insubstituíveis, sejam eles quem forem. E este conforto, este colinho, ele vai precisar muito dele, ter o diálogo do pai e da mãe, de perceber que está tudo bem agora. E eu quero que seja necessário resolver daqui para a frente, o pai e a mãe vão estar com ele. E isto tem de ficar claro para ele. Sentir essa segurança e naturalmente também que este casal, os pais do Ryan, agora também eles precisam de muito apoio. Os pais do Ryan neste momento podem até não o demonstrar porque estão sob muita pressão, estão neste momento ainda a tentar lidar. A preocupação deles neste momento não são eles, a preocupação deste momento é o Ryan, é o filhote. Portanto, eles neste momento estão a relativizar um pouco. Agora, assim que os cuidados de saúde do Ryan estiverem minimamente assegurados, aí sim nós vamos ter que pensar seriamente num acompanhamento permanente a este pai e a esta mãe. Não só pelo trauma que viveram de não saberem o que é que ia acontecer ao filho durante mais de 5 dias, do que também a ansiedade e a pressão gigantesca que estiveram sujeitos e que isto obviamente também lhe vai trazer os seus traumas. Estes pais podem, por exemplo, Marta, ficar extremamente hiperprotetores deste filho? Podem, claro que sim, até porque isto foi um acidente que aconteceu na presença do pai, não é? Podem também surgir aqui alguns conflitos entre o pai e a mãe, porque era o pai que estava a tomar conta. Nós não sabemos a real dimensão que isto pode tomar, daí ser de extrema importância que estes pais sejam devidamente acompanhados também. Marta, parece que agora claro que a ambulância que ali estava, pode ter sido impressão minha, mas que a ambulância que ali estava posicionada acendeu as luzes e há agora aqui também uma outra perspectiva da imagem. Aliás, vamos falar com a Marta Martins Leite, que ainda está connosco em direto neste Jornal às 7, que é psicóloga clínica. Marta, vemos aqui muito barulho, são cânticos, são orações. Como é que o Ryan, se estiver consciente, poderá ouvir este barulho quando sair do túnel? Como é que lidará com toda esta confusão, digamos assim? Um ponto extremamente importante. Estamos a falar de uma criança muito pequena. Não sei até que ponto é que isto não será destabilizador, atendendo a que ele não sabe o que é que se está a passar cá fora. Provavelmente não vai saber interpretar logo. Pode ficar agitado, pode ficar confuso.
há aqui uma série de emoções que podem não ser facilmente digeridas, porque ele não vai perceber, provavelmente não, vai ser difícil perceber nesta fase a gravidade da situação em que esteve, da situação que passou. O ruído, todo este ruído, se por um lado nós compreendemos por razões culturais, pela emoção de tentar salvar esta criança, porque isto foi um pico de stress gigantesco e vai ser uma emoção para toda a gente no momento em que efetivamente conseguirem resgatar o Ryan. A questão é como é que o menino vai percepcionar isto, porque ele teve tantos dias, 5 dias, se não estou em erro, no perfeito silêncio, privado da sua família, e de repente houve todos os cânticos, todo um ruído imenso. Então, por de exemplo, que forma Marta, é que pode na sua percepcionar opinião isto? clínica, Sim. seria vantajoso que as equipas de socorro pedissem silêncio a estas pessoas no momento do resgate do menino? Em certa medida, sim, porque se os cânticos e as rezas, não sei até que ponto é que ele poderá percepcionar isto como mais dramático do que aquilo que ele próprio percepcionou. Porque ele, neste momento, de certeza absoluta, que não tem uma real percepção da gravidade da sua situação. Marta, deixa-me só interromper para explicar que estamos a ver uma outra imagem que mostra vários bombeiros. É o ponto de vista da boca do túnel por onde vai sair Ryan com a equipa de socorro que o está a resgatar. Há pouco víamos a multidão que o espera. Pode retomar o raciocínio, por favor. Não, era justamente isso, é que o barulho pode não ser totalmente benéfico para o Ryan nesse sentido, de ele não perceber o que é que se está a passar e ficar eventualmente mais assustado, mais agitado com tudo o que vai percepcionar cá fora. Sobretudo Hospital. Marta Martins Leite, de facto este é um caso que emociona muita gente, que nos prende porque todos queremos que Ryan saia daqui com vida. É impressionante, são impressionantes estas imagens de uma multidão no fundo a rezar por uma criança. As imagens são de facto impressionantes, mas se me permite, e se me permite a ousadia, eu diria que independentemente da preocupação que haja com o Ryan, a meu ver, e vale o que vale, a equipa assim o decidirá, não é? Mas acho que deveriam estar no terreno somente as pessoas única e exclusivamente necessárias para o resgate do Ryan, bem como a família direta. Não só pela instabilidade que traz a toda a equipa, como ao próprio Ryan no momento de saída. Eu acredito que façam efetivamente com a maior das boas vontades, porque obviamente que sim, as pessoas estão ali porque querem o melhor para o menino, querem de facto motivar as operações, mas isto até certo ponto acaba por destabilizar e acaba por ser muito constrangedor, porque são milhares de pessoas que estão ali. E acho que as próprias equipas trabalhariam de outra forma, se houvesse mais estabilidade, mais calma para conseguirem atuar. É o que temos, ok, então neste momento o ideal seria, já que não dá para alterar nada neste momento, o ideal seria que pelo menos à saída que os pais conseguissem manter o mínimo possível de calma, não é? Porque não se consegue imaginar a ansiedade que está um pai ou uma mãe no momento destes, claro, mas que consigam... no lugar destes pais. É impossível porque estamos a falar de uma situação limite, estamos a falar de uma situação em que a qualquer momento podemos perder um filho nosso, quer dizer, isto é o extremo. Portanto, vai ser muito difícil os próprios pais conseguirem controlar as suas emoções. Mas concordo, se um dos pais, um dos progenitores conseguir de alguma forma estabilizar a ponto de acompanhar a criança, isso seria o ideal. Claro que sim. Agora, se a pessoa estiver extremamente instável, também não será benéfico para o Ryan. Quando ele sair, desejamos que pelo menos que consiga haver, vai ser difícil, mas que conseguisse haver o mínimo de silêncio
era o ideal, alguma tranquilidade, porque de facto isto vai ser muito, muito constrangedor para ele, porque perturbador, nem diria constrangedor, muito perturbador, porque ele não vai percepcionar a gravidade do que se está a passar para já, pelo menos. Vamos ver o que é que pode acontecer. A chamada dos pais para este local e para junto da ambulância, a Marta Martins Leite, é sinal de que há aqui de que entendem, digamos assim, um entendimento de que esta criança precisará dos pais na altura em que sair daquele túnel. Claro que sim. Aliás, isso nem sequer se coloca em causa. Independentemente do estado emocional em que eles se apresentem, é fundamental que os pais estejam com ele naquele momento. É fundamental que ele veja alguém conhecido, alguém que lhe seja familiar e extremamente próximo. E isto nem sequer se coloca em causa. Ele tem que ter, de facto, esse contacto, independentemente de estar de maior ou menor consciência. Mas imagino que até estamos a falar que ele terá poucas imagens ou que se vai... Não sabemos, lá está, estamos aqui a falar um bocadinho no vazio, mas o pouco que tenha, então que se lembre bem que os pais estavam ali naquele momento. Isso sim, sem dúvida, sem dúvida. E é também importante... Diga. Marta? Não, estava a ouvi-la, diga. Fiquei com a sensação que ia acrescentar mais alguma coisa, peço desculpa. Já falámos aqui da importância, como acabou de referir, de ter os pais nesta altura, mas o primeiro contacto humano deste menino não vai ser com os pais, vai ser com um dos membros da equipa de socorro. O que é importante, além dos cuidados médicos físicos, digamos assim, o que é importante nesta altura essa pessoa, a primeira a contactar com Ryan, fazer, dizer-lhe um carinho, um aconchego, um colo... Qual é que é assim a coisa mais importante nesta altura a nível psicológico para este menino, da primeira pessoa, que vai ser um desconhecido para ele, não é? Que tiver contacto com ele? Eu não diria não só a nível psicológico, também a nível físico, porque assim, estamos a falar de equipas altamente treinadas, altamente especializadas. Com toda a certeza, independentemente de ser um psicólogo ou não, as equipas estão treinadas para, de alguma forma, transmitirem alguma estabilidade e alguma calma a esta criança. Esse ponto não me preocupa, porque eu parto do princípio que estamos a falar de equipas que estão de resgate, que estão habituadas a isto. Portanto, tratando-se de uma criança, mais cuidado terão, com toda a certeza, em dialogar com o pequeno Ryan e tentar aqui de alguma forma acalmá-lo na medida daquilo que for possível. Os cuidados médicos a prestar imediatos, independentemente do estado em que esteja, politraumatizado, não sabemos exatamente, mas o que quer que seja, eles com toda a certeza, a equipa médica com toda a certeza, saberão lidar minimamente com ele e tentar acalmá-lo. Isso não vejo problemas nisso. Depois os passos seguintes são justamente esses, são ter as pessoas de maior confiança, são ter efetivamente uma equipa de psicólogos que esteja com eles e com os pais, que o acompanhem neste processo mais imediato, para gerirem todas as emoções e todo o decurso juntamente com a equipa médica, que é fundamental. A equipa médica que o vai acompanhar, certamente lá está uma equipa multidisciplinar, porque poderá haver aqui vários ferimentos, vários traumatismos. Já sabemos que